Eu queria convidar o pastor Moisés, por favor, para vir aqui à frente. O pastor Moisés é presidente da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais do Estado de São Paulo, pastor da Igreja Batista Renovo, lá em Santo André, professor de seminário, professor de homilética. A galera do seminário hoje vai analisá-lo. Ele gosta de analisar todo mundo, hoje se analisa ele. Vê como é que é a forma do sermão, quantos pontos tem e tudo mais. Eu não tenho dúvida que nós seremos bem alimentados nessa manhã. Quantos têm expectativa no seu coração? Expectativa é uma coisa que nós precisamos cultivar. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida dele. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Moisés, pela vida da Silvanira. Nós te agradecemos por esse casal ter disposto o seu coração para nos abençoar nesse final de semana. Que o teu Espírito tome a vida do teu filho. Fala profeticamente aos nossos corações. Dá-nos ouvidos para ouvir e coração receptivo e coração para compreender a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Moisés só tem uma heresia na vida dele. Você sabe que a gente se converte, às vezes vem alguns pecados do passado, que às vezes a gente tem que batalhar um pouco mais, não é? Para ser livre, não é? Ele é corintiano, mas a gente perdoa. Tem algum corintiano aqui? Amém? Isso aí, Deus abençoe. Você viu que peso que o Anderson colocou sobre mim aí? Eu não sou tudo isso. Deus tem nos abençoado, né? E nos honrado também. Sou casado com a Silvanira e eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Jonatas, meu filho mais velho. Ele vai ser ordenado ao ministério, já está em período probatório agora em outubro, dia 26 de outubro. Ele é casado com a Aline e ele tem 2 filhos, são meus 2 netos, que é o Davi e o Benício, né? O Benício já está há 5 anos na bateria já, ele é baterista. E agora vai nascer a Esther em novembro. Então eu vou ser triavô, até agora eu já era bisavô. E vai nascer a Esther. Eu tenho o Felipe, meu segundo filho, ele é casado com a Thalita e eles ainda não têm filhos. E eu tenho a Maressa, minha filha, linda, que vai se casar em fevereiro. Aliás, em fevereiro, no dia 7 de fevereiro, estarei aqui em Araçatuba, que vai acontecer o Seplex aqui em Araçatuba. No dia do meu aniversário, inclusive, pastor, fica a dica. E na semana seguinte é o casamento da minha filha. Então, essa é a minha família. Nós somos servos do Senhor, somos sacerdotes, é uma família sacerdotal. Todos trabalham na casa do Senhor com alegria. E a nossa esperança, aliás, a nossa convicção e certeza, que nós vamos continuar esse trabalho lá no céu em breve. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 13. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês. Espero poder fazer com que as expectativas de vocês fiquem totalmente supridas aí a meu respeito. Mas, com certeza, com o conteúdo dessa mensagem, que é Jesus Cristo, vocês serão satisfeitos e ficarão muito felizes. Eu vou ler um texto um pouco longo e você aproveita e coloca esse texto na sua leitura bíblica, pode sublinhar, diz, olha, já li esse texto na Bíblia, tá? Aproveita comigo. A partir do versículo 1, o texto tem o título, a partir do versículo 1, Conclusão das Reformas de Neemias. Vamos lá? Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. O que estava escrito no livro? Que os moabitas, que os amonitas jamais entrassem na congregação de Deus. É isso? Porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e antes contra eles assalariaram a Balaão para amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei,
apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Eliasibe, o sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto, eu, Neemias, não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de alimento e de incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, eu os restaurei no seu posto. E então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. E por tesoureiro eu pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, a Sadoque, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Sacur, e filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isto, meu Deus, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Que o Senhor Deus acrescente a sua santa palavra, graça, unção, e fale com cada um de nós nesta manhã. Amém? O pastor disse que eu sou corintiano e sou. Ontem o Corinthians estava ganhando de 2-0. E no final, o outro time empatou, ficou 2-2, jogou contra o Ceará. Eu ouvi a entrevista com o nosso excelente treinador, técnico, Fábio Carilli, e ele disse assim: nós não fomos vitoriosos, porque nós abaixamos as guardas. Quem viu isso? Isso, corintiano fiel aí. Um gavião, tem mais um gavião aí. E ele disse, porque nós baixamos a guarda. É comum essas coisas acontecerem depois de uma grande vitória. Uma das maiores vitórias que a gente lê na Bíblia é a vitória de Josué, contra Jericó. Quem já conhece essa historinha? Quem conhece? Cadê o pessoal? Me ajuda aí. Vem com Josué lutarem. Amém? Essa é uma história famosa. Aliás, é muito estranho essa vitória, né? Deus simplesmente chega para Josué e fala: Josué, você vai vencer. Jericó era a maior cidade. Para você ter uma ideia, nos muros da cidade havia habitação. Era uma grande cidade. Os espias haviam avistado, pesquisado aquela cidade e viram que era difícil. Aliás, foram 12 espias, entre eles o Caleb e o Josué. E 10 deles ficaram com medo. Falaram: não adianta, nós somos como gafanhotos diante deles. E Josué disse uma palavra assim que foi preponderante da vitória. Ele disse: Deus os entregou nas nossas mãos. Eles é o nosso pão. Isto é, nós vamos vencer a batalha. E Josué foi com o seu exército, só que eles usaram uma estratégia totalmente diferente. Deus falou assim com eles: vocês vão dar volta nos muros, não vai atacar ninguém. E no final da volta, durante 6 dias, vocês vão gritar. No último dia, vocês vão dar 7 voltas. E quando terminar aí, vocês vão dar um brado.
o que aconteceu, querido? Os muros caíram, entraram em confusão, e o exército de Israel, liderado por Josué, venceu. Ele ficou, aliás, todos os povos ficaram aterrorizados. Que exército é esse, que povo é esse, que derruba os muros, que quebra uma cidade forte, uma fortaleza como aquela? Mas pouco tempo depois, eles iam enfrentar a cidade de Ai. E aí, então, o pessoal lá, os conselheiros, falaram assim: olha, Josué, não precisa mandar o exército. Vamos mandar só 3.000 homens, só um pouquinho. Só 3.000 homens. Subjugaram o adversário, como ontem. Só 3.000 homens. E eles foram. E quando eles foram enfrentar o exército de Ai, eles foram derrotados, saíram correndo. E Josué foi à presença de Deus. Senhor, nós vencemos Jericó e perdemos para Ai. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que tenha vencido Jericó e tem sido derrotado por Ai. Que tem vencido grandes gigantes, mas tem tropeçado em pequenas pedras. E, aliás, essa semana, não sei se o pastor Anderson viu isso, o pastor Jonas Neves, da Igreja Batista do Povo, ele compartilhou no nosso grupo de pastores uma passagem que uma psicóloga, ela foi dar uma palestra, ela pegou um copo d'água e todo mundo ficou esperando que ela falasse assim: o que tem aqui dentro? O que coisa desse tipo. E ela então perguntou: quanto pesa esse copo de água? E as pessoas começaram então a dar os seus palpites: 150 gramas, 100 gramas, 200, 300. E no final ela disse assim: depende. Se eu seguro esse copo d'água por 1 minuto, o peso dele é 100 gramas. Mas se eu ficar por 2 horas, o peso vai aumentar para 300 gramas. Se eu ficar 6 horas, possivelmente ele vai estar pesando mais de 10 quilos. Se eu ficar 18 horas segurando, os meus músculos ficarão paralisados. Eu terei problema físico, porque o peso será muito grande para mim. Às vezes, um pequeno problema que você segura durante muito tempo, que você tenta durante muito tempo vencer, que você tenta durante muito tempo ser vitorioso sobre aquilo, não pede ajuda, aquilo pode crescer, e um pequeno problema pode te paralisar seus músculos, paralisar a sua vida, e sobretudo, a tua vida espiritual. Quantas pessoas hoje têm suas vidas espirituais paralisadas por causa de um pequeno problema? Por causa de uma pequena briga em casa com a esposa, e um olhar na rua, e um aconselhamento do amigo, e uma cortesia da secretária. As coisas acontecem e destroem a vida de um casal. Muitas vezes, num determinado dia, você deixa de fazer algo para o Senhor, para fazer uma outra coisa. Diz os especialistas que para você adquirir um costume, você precisa repetir 30 vezes. Mas para você perder o costume, basta você deixar de fazer 3. 3 dias consecutivos. 3 domingos que alguém não vem à igreja já é preocupante. A gente não sabe o que está substituindo esse costume, esse hábito de ir à igreja. Nós sofremos no nosso dia a dia ataques incríveis. Aliás, desde o maior até o menor, nós sofremos ataques o tempo todo, porque Satanás, dentro da sua inteligência, ele perturba e ele tenta derrubar os seus filhos, desde o maior até o menor. Essa semana, o Jonatas Nemer, ele postou alguma coisa sobre tentação, e ele disse que ele tinha perdido, acho que 8 quilos. Aliás, eu não quero nem falar muito sobre o negócio de perder peso aqui. É ou não é? Esse assunto não nos interessa. Cadê meu irmão que sentou em 2 cadeiras ontem lá no... Usou 2, acho que ele vai vir à noite, eu falo com ele. E ele disse que perdeu 8 quilos. E ele estava firme no propósito dele. E ele, quando apresentava a comida, ele, não quero, não vou. E até o dia que apareceu um pequeno doce de abóbora. Era uma coisinha. E ele disse que ele falou: não vou comer.
Aí ele falou, eu vou guardar para comer depois. Pegou o doce de abóbora. E depois ele pegou e falou assim, eu não vou comer, eu vou lamber. Eu vou pegar um pequeno pedaço. Afinal de contas, ele caiu do seu propósito por causa de uma coisa pequena. Às vezes é pequeno e você mantém nos seus braços, ele foi levar para casa. E a gente tem que aprender a vencer na vida. Algumas vezes você abaixa a guarda depois de uma grande vitória. Isso já aconteceu, eu acredito que com todos nós. E eu queria então, nesta manhã, falar sobre Neemias. Quem conhece a história de Israel, sabe que Israel se tornou escravo por 2 vezes. O primeiro foi o asilo no Egito, né, por conta de José, aquela história toda, José salva a sua família, mas depois teve o exílio babilônico. E nesse período do exílio babilônico, aconteceu diversas coisas com o povo de Israel. Entre outras coisas, eles começaram a falar outra língua, o aramaico. Eles começam a falar o aramaico já nesse exílio. Eles voltam para Israel somente depois. Mas o retorno do povo para Israel, ele se dá em 3 etapas. A primeira etapa foi a reconstrução do templo. E a reconstrução do templo se deu por Zorobabel. Deus usou essa pessoa e um dia Neemias, que era copeiro do rei, estava lá muito tristão, chorando. E aí o rei falou, o que está acontecendo? Ele falou, olha, estão invadindo a nossa cidade e foi reconstruído o templo, mas as pessoas entram lá dentro. E aí ele diz, ele patrocina tudo e diz, então vai lá, Neemias, vai lá e reconstrua os muros. E Neemias vem para reconstruir os muros. E depois veio então Esdras para reconstruir todo o sacerdócio, o serviço de Deus naquela cidade. Esse é assunto de uma outra ocasião. E Neemias veio para reconstruir tudo aquilo. Só que é o seguinte, toda vez que você tenta reconstruir o que foi derrubado, você tem grandes problemas. E os problemas às vezes estão muito perto de você. Você tem grandes problemas, reconstruir é difícil. Eu estou fazendo uma reforma na minha igreja, vai para 3 anos. Nós pensamos que ia gastar X, nós gastamos 2X, já estamos no 3º X, eu acho que a gente vai entrar no 4º X. E você não queira saber qual é o valor de cada X desse. A reconstrução é muito difícil. E quando Neemias veio para reconstruir, ele de graça conseguiu 3 adversários. Parece o Bolsonaro. O cara quer reconstruir, mas o que tem de Tobias, Sabalate e Arábios é brincadeira. Porque as pessoas se agradavam do jeito que estavam. Deixa do jeito que está, não arruma, não conserta. Desse jeito a gente continua vivendo da maneira que nós estamos. E ele tinha 3 inimigos. Tobias, fala assim, Tobias. Quem tem coragem de pôr o nome do filho de Tobias? Tobias. Então, o outro nome, Sambalate. Também não, né? Esses caras fizeram de tudo para atrapalhar. De tudo. Fizeram de tudo. A maneira deles, fizeram convite, vem tomar um café com a gente, vamos trocar uma ideia, eu te dou tanto nesse negócio. Fizeram de tudo. Fizeram chantagem emocional. Mais ou menos tipo um intercept aí. Vamos fazer uma chantagem emocional. E dizer que até os cabritos aí, as raposas derrubam esse muro que você está construindo. Fizeram de tudo. Eram grandes inimigos. E o que acontece? Neemias, com seu foco, a sua lealdade, sinceridade, ele reconstrói os muros e ele volta, no ano 32, para o seu posto, que era junto ao rei Artaxerxes. Ele volta para lá. O texto diz que quando ele voltou para lá, ele deixou como sacerdote lá em Jerusalém, Eliasibe. E esse Eliasibe, o texto diz que ele se aparentou. O que eu li aqui diz que ele se tornou parente, o seu deve dizer que ele se aparentou com Tobias. Gente, se aparentar é o seguinte, não é se aparentar, eu acho que se aparentar só se o cara casou com a filha dele. Porque o Tobias era homem, né? Pelo menos naquele tempo não tinha essa questão.
E diz que se aparentou. Eu acho que o Tobias se casou com a filha dele. Isso é a única maneira de se aparentar, não é? Com a família. E esse negócio de genro é complicado. Eu estou com um genro em casa. Quem tem genro aqui? É folgado, não é folgado? É folgado. Genro é folgado. Genro ele, quando você pensa que não, ele chega na tua casa e começa a usar a sua sandália. Senta no seu lugar no sofá. Toma sua Coca-Cola e segura o controle da TV. E quando Neemias estava lá junto ao rei Artaxerxes, diz que ele pediu licença para voltar. Pediu licença para voltar. E ele volta para Jerusalém, chega lá, ele encontra Eliasibe aparentado com Tobias. E o que o Eliasibe fala? E sogro é besta, fala a verdade. Mas é a mulher que fica na orelha dele, e ele quer beneficiar. O Eliasibe fez no templo, imagina esse templo aqui, ele pegou uma parte e falou assim, vamos fazer um AP aqui para o Tobias, aqui no templo, que ele não tem onde morar. E foi, sabe aonde? Na sala da tesouraria. Então tem que eliminar a tesouraria. E fez um AP para o Tobias. E o Tobias estava lá, morando no templo. E ele volta. Gente, isso é tudo que não pode acontecer. Isso é o atraso de vida. Já pensou você começar a dar bom dia para o inimigo? Eu estou falando no bom sentido da coisa. Você começar a permitir que o inimigo entre, que o inimigo possa se infiltrar. É como receber satanistas como membro da igreja. E começa a se infiltrar. E o texto diz que ele volta, e aí ele precisa consertar tudo. Diga assim, eu preciso consertar na minha vida muitas coisas. Muitas coisas. Você que pensa que não, você vai ficar surpreso essa manhã. Porque nós precisamos consertar. De repente, você não é como era antes. Sabe que aquele texto da Bíblia que fala sobre voltar ao primeiro amor? Pensa bem como você precisa voltar bastante, hein? São quilômetros. E nós precisamos retomar a nossa caminhada. E para nós fazermos isso, nós precisamos de uma estratégia, ou nós precisamos de conselhos, de direção. E nesse texto, Neemias nos dá pelo menos 5 dicas. Olha aí, não é sermão presbiteriano de 3 tópicos, tá? Aí o pessoal da homilética, 5 dicas. Certo? Palavra-chave é dica. Quem faz homilética sabe que essa é a sentença de transição. Sentença de transição, olha, eu estou dando aula também aqui. Sentença de transição da introdução para os tópicos. São 5 dicas para nós consertarmos aquilo que está errado em nossa vida. Amém? Então nós vamos para o texto. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 13, para você acompanhar comigo quais são essas dicas, para que você possa fazer uma reforma na sua vida. Vamos lá? Primeira dica de reforma da nossa vida. Vida eclesiástica, espiritual. Primeira dica, versículo 7, diz assim: e voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe tinha feito. Nós precisamos ter disposição para voltar. Numa das cartas às igrejas da Ásia, o Senhor Jesus mandou o seguinte recado: lembra-te onde caíste e levanta-te. É necessário nós fazermos da nossa mente aqui uma vistoria, uma pesquisa, para você observar aonde foi que tudo isso começou a se arruinar. O texto diz que foi quando Eliasibe se aparentou com Tobias. Mas e na minha e na sua vida? Quando foi? Foi quando surgiu aquele convite? Foi quando você teve aquela oportunidade? Foi quando você olhou diferente? Foi quando você recebeu um determinado convite? Foi quando a cobiça entrou no teu coração? Quando foi que você começou a permitir
que o inimigo se infiltrasse na sua vida? Quando foi? Quando você louvou e achou que você era o cara, que você ia bem, que você é o melhor dos músicos, ou que você nem precisa ensaiar porque você é muito bom, ou que você é o melhor pregador da face da terra, ou que você é melhor do que o outro e que você precisa estar na liderança. Quando foi que você começou? Quando foi que você permitiu? E é necessário a gente ter essa possibilidade, essa disposição para voltar. Olha, lembra-te onde caíste. Lembra-te onde caíste. Isso me faz lembrar do texto da parábola do filho pródigo, em que ele estava na pior das situações, já comendo alimento dos porcos. Aliás, comendo, entre aspas, né? Aquele alimento não era dele, era dos porcos. Ele estava... E aí, então, caído ao chão, ele disse assim: voltarei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um escravo. Esse momento, ele lembrou onde caiu. E muitas vezes, nós permitimos, por causa do que tenho, isso não é nada, algumas coisas acontecerem. E quando infiltra-se na nossa vida, é terrível. Isso me faz lembrar uma ilustração em que Satanás, ou o diabo, os demônios, chega na porta da sua vida e bate. E aí você abre, assim, só uma frestinha, né? E diz: o que você quer? Ele falou: eu quero entrar na tua vida. Você diz: na minha vida você não vai entrar. Ele diz: só um pouquinho. Ele disse: não. Ele diz assim: só a ponta do nariz. Aí você fala: a ponta do nariz? Não é nada, isso pode. Aí ele entra de costas. E quando entrar a ponta do nariz, ele já está todinho dentro da tua vida, estragando, arrebentando, detonando a sua vida familiar, o seu casamento, a sua vida eclesiástica, o seu ministério. Ele já está arrebentando, porque ele já entrou. Então você precisa ter disposição para fazer uma análise e voltar onde caíste, para se levantar. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, há uma segunda proposta aqui. Versículo 8. O que ele diz: o que muito me desagradou. Em outra tradução diz que muito me irritou. Em outra tradução diz assim: o que muito me indignou. Quem tem indignou aí? Indignou, irritou. Veja bem, Neemias sabia que aquilo era ruim, que aquilo era pecado, que aquilo era errado, que aquele cara foi o cara que tentou destruir, e ele ficou indignado. Isso, a nossa igreja fica no bairro de Utinga, em Santo André. Nós estamos muito próximo da estação do trem. Aquela estação do trem linka Mauá, Santo André, São Caetano, a linha não sei que cor do metrô, e dali e diante. Então hoje uma multidão de pessoas passa na frente da igreja o dia inteiro, carro, é muito, né? E o que tem acontecido? Nosso bairro tem duas favelas, próximo à estação e uma mais próximo. Então nós temos ali o que chama-se de biqueira, venda de droga, prostituição, homossexualismo, área de homossexualismo, travestis, noias, né? Noias, pessoas drogadas que já estão no estágio muito avançado. E também mendigos. Mendigo. Pessoas ficam ali no farol, na frente da igreja, e dormem na rua, sujo, e eles me conhecem. O que corta meu coração é que eles passam na frente da igreja e falam: oi, pastor, os mendigos. Pastor, tem um pão? E como se tiver pão, a gente dá o pão, porque prostituição. Eu não sei como é que você está olhando para essas coisas. Eu não sei se você está achando que o homossexualismo é normal, é bonitinho, que a pessoa é bonita. Eu não sei se você está olhando para a prostituição
e como profissão, eu não sei se você está olhando para a situação do Brasil e achando que quem roubou não roubou e essas coisas todas. Eu não sei se você está achando que tudo isso é normal. Mas eu quero dizer para você que você precisa ficar como Neemias. Quando você ver as coisas que são pecaminosas, ficar indignado. O passo é ter indignação, irritação no nosso coração com relação a essas coisas. Eu não me imagino no lugar de um pai que tem seus filhos na prostituição, no homossexualismo, nas drogas, ou tem um filho na rua jogado como mendigo. Eu fico imaginando como que essas pessoas possam viver essa vida. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e falou, se eu estivesse nessa situação eu saía. Eu ia olhar carro, eu guardava o dinheiro, eu estava fazendo um plano para tirar eles da rua, mas eles não querem, porque o mendigo, ele não é mendigo porque é pobre, não tem o que comer. Ele é mendigo porque a mente dele funciona daquele jeito. Está entendendo? A mente dele já funciona assim, não está me mostrando não, só está vindo, né? Quando eu mostrar, você mostra que eu não vejo, hein? Se você ficar de leve assim, eu viro o rosto. Eu sou rebelde. Não sou não, sou não. Mas você precisa ficar indignado. Você está achando que é normal? Você está achando que, menino é homem, que nem a história do pastor, que o diácono chegou até ele e falou assim, pastor, pegaram o teu filho beijando uma pessoa lá atrás da igreja. O pastor falou, meu Deus, todo preocupado. Aí o pastor pergunta, quem? Ele falou assim, a Mariazinha. Ele falou, pelo menos era a Mariazinha. Já pensou se fosse o Joãozinho? Mas mesmo com a Mariazinha é pecado. Mesmo com a Mariazinha é errado. Querido, se a indignação não toma conta do seu coração, quando você abre o noticiário, quando você vê tantas mortes, tanta destruição, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você não está desejando que Jesus volte logo para acabar com tudo isso. Aliás, às vezes eu falo, Senhor, dá um tempinho para mais um se salvar, porque as pessoas estão indo para o inferno. Já não se prega mais o céu e o inferno. Já não se prega mais. Porque é uma pregação relativista, terrível que tem por aí, só prega os bens que você pode ter. E eu quero dizer para você que o maior bem que você pode adquirir é a salvação da alma. E isso é possível porque Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar. Se você não fica indignado com o pecado, você tem algum problema, dá um toque para a pessoa que eu não costumo muito fazer isso, mas fala, se você não está indignado com o pecado, irmão, baixa a cabeça que eu vou orar por você, repreender esse espírito aí. Pode repreender que sai, em nome de Jesus. Amém? Mas há uma terceira dica nesse texto. No versículo 8 aí, ele, depois de ficar irritado, diz, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora. Isso para mim chama-se despejo. Despejo, não é descarrego não, que aqui é uma igreja. Despejo isso chama, ou não? Tipo, o cara não pagou aluguel, vamos tirar tudo, joga para a rua, acabou. Isso chama-se despejo. Eu queria perguntar para você, você está disposto a fazer um despejo na sua vida? Tirar algumas coisas que estão lá dentro? Você está disposto? Outro dia, tem um irmão da minha igreja que ele é meio especialista. E esse meu irmão, ele chegou e falou, pastor, você sabia que aqui no celular a gente consegue saber quanto tempo a gente passa no celular? Aí eu pus a mão na consciência e falei, meu Deus, é mesmo? Ele falou, quer que eu veja o seu? Eu não queria. Mas ele já pegou meu celular e começou a falar, pastor, 8 horas. Eu falei, 8 horas? Ele falou, e dá para determinar aqui, ó, teve 40 minutos atendendo no telefone, pesquisa tanto tempo no Zap, tanto tempo, e eu falei, puxa vida, eu perco todo esse tempo. É claro que tem algumas coisas muito necessárias ali. Eu só faço pesquisa agora pelo... Né?
pelo celular, eu pesquiso muitas coisas, tal, mas eu posso diminuir, eu já diminuí, gente. Em nome de Jesus. Você sabia o tempo que uma criança passa diante da televisão é terrível para a sua vida? Você sabia que o tempo que você gasta fazendo algumas coisas que não agrada a Deus? Tem algumas coisas que você faz. Por exemplo, ninguém vai levantar a mão, óbvio. Mas quem gosta de fazer uma fofoca aqui? Só eu? Aí, tem mais um ali. Nós estamos assumindo que gostamos, mas o pessoal, todo mundo fofoca. E não para. E se não assumir, não vai consertar. Essa aqui é a verdade. Eu estou falando de uma coisa que é quase comum, a gente falar, fazer comentário. Eu não estou falando de uma forma pejorativa, mas a gente comenta, todo mundo comenta. Você acha que não falaram dessa sua barba? Desse cabelo branco? Aliás, o pastor Anderson está gordinho, não está, gente? Olha aí, todo mundo fala, Anderson. Aliás, se tem alguém que todo mundo fala aqui, é de você. Para o bem e para o mal. Lá sou eu. Mas eu dou umas palavras assim no culto que amenizam um pouco. Mas, gente, tem muita coisa na sua vida que tem que sair daí. Você concorda comigo ou não? Então fala para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de diácono brabo. Aponta o dedo que nem o Bolsonaro e fala assim, tem algumas coisas na sua vida que tem que sair daí, viu, cara? Pode falar, porque tem, essa é a verdade. Nós precisamos consertar. Não dá para continuar assim. Exposição aí. Sabe o que ele fez? Ele pegou os móveis do Tobias e jogou tudo fora. O cara ficou nervoso. Gente, eu adoraria ver essa cena, o Neemias nervoso. Chegando lá, chutando tudo. Sai, vai! E o Tobias deve ter tomado um tapão na orelha. Deve ter sido o primeiro. E depois arrancou tudo. Não vai mais ficar aqui, não vai! Pensou o Anderson chegando aqui, encontrando um demônio sentado na bateria. Ele quebra o aquário todinho, sai chutando. Sai, em nome de Jesus. E você está disposto a fazer um despejo? Parar com algumas coisas? E eu tenho certeza que enquanto eu falo isso, o Espírito Santo está falando aí no seu coração. E você está pensando, meu Deus, olha, o pastor sabe de tudo. Eu não sei, o Espírito Santo sabe. Esse te conhece. A Bíblia diz que ele prescruta nossos corações. Versículo 9, quarta dica. E ordenando eu, purificaram as câmaras. E ordenando eu, purificaram as câmaras. É preciso de um discipulado. Essa é a ideia do discipulado, sabe? De você tirar o que é ruim. Porque às vezes a pessoa... Meu pai dizia isso, né? Você tira alguém que está morrendo afogado, você tira ele da água, mas depois você tem que tirar a água de dentro dele. Então, quando você vai consertar alguma coisa, além de você tirar, aí você tem que purificar. Sabe quando vai nascer o nenê? A esposa tem a notícia que está grávida, que vai vir o nenê. Aí, o marido, ele já olha para aquilo e põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que será de mim? Ela já imagina o quarto, a decoração. Bem-vinda, Dorinha, e tudo, e todas as coisinhas. Ela já pensa. Tem mulher grávida aqui? Quem está grávida? Tem mulher grávida aqui? Meu Deus, na minha igreja, ó, o pessoal trabalha bem. Tem bastante. Ela já pensa na lembrancinha. Lembrancinha, ninguém pega a lembrancinha e joga fora, porque o que vai fazer com a lembrancinha? Quem guarda as lembrancinhas? Alguém guarda a lembrancinha? Guarda agora para jogar fora só depois, não é? É que nem geladeira. Geladeira serve para quê? Para que serve geladeira? Hã? Você guardar o resto da comida hoje para jogar fora só amanhã. Chega amanhã, você vai, não vou comer a comida de ontem. Você recebe aquela lembrancinha e tal, mas chega uma hora que ela não lembra mais nada. Não, a mulher pensa em tudo, ela faz tudo na cabeça dela. Aí ela fala, mas tem que pintar. Mas tá bom, tá bonito. Não, tem que pintar de rosa. Tem que pintar da cor. É isso, querido. Você jogou os móveis
do Tobias para fora, agora você tem que purificar a câmara. Você tem que limpar, você tem que trabalhar, tem que discipular. Você tem que saber o que é correto e o que era errado não vai mais acontecer. Você tem que ter como lição. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e a gente fica olhando para aquilo e lamentando. Não, querido, olha para aquilo e fala, olha a lição que eu passei. Olha que lição que eu passei aqui. E aí conserta, não vou mais acontecer isso. Não vai. O livro de Provérbios diz assim, que o tolo, ele erra uma vez e continua errando. Mas o sábio vê o tolo errando uma vez, ou erra ele e não erra mais. A gente precisa purificar as câmeras. Toda vez que você tirar algo do lugar, coloca coisa boa. Utiliza melhor o tempo. E tem gente que não tem tempo. Você já percebeu? Já percebeu? Tem gente, olha, eu hoje tenho muitas atribuições, muitas mesmo. E sou marido, sou avô e tenho muitas atribuições. Outro dia tem uma pessoa na nossa convenção, um pastor, não faz nada. Aí encontraram ele no shopping e falou, esse ano eu decidi pôr os olhos da minha igreja. Vou só cuidar da minha igreja. Eu falei, meu, por que você não fez isso durante todos os anos da tua vida? Só agora vai fazer? O pastor Anderson pode fazer 1000 coisas, mas o coração dele está aqui todo dia. Ou não? Vai dormir pensando em você, acorda pensando em você. E quando você está dando problema, ele nem dorme pensando em você. Não é assim? É. Eu sei que ninguém vai assumir, mas quem é crente problemático aqui, levanta a mão. Tem um irmão lá que assumiu. Eu sei, mas, pastor Anderson pensa em você dia, noite, madrugada. Umas horas ele quer te dar uns murros. Outra hora ele ora por você e pede misericórdia da parte de Deus. Sabe, querido, estamos brincando com você. Mas o fato é que a gente tem que substituir, tem que limpar a câmara. Tem que limpar, vamos por coisa boa. Vamos pintar de novo. Vamos dar uma repaginada na nossa vida espiritual, eclesiástica, ministerial. Vamos trabalhar isso melhor. E uma quintainha, tem 5 minutos que já está chegando. E tem mais um toque aqui. Ele diz assim, versículo 10, então entendi que os quinhões dos levitas não se lhe davam mais. Versículo 11, eu contendi com os magistrados e disse, por que desamparou a casa de Deus? Você sabe que aquele era o espaço que eram colocados os dízimos, as ofertas e oferta de cereais, mas estava ocupado. Você sabe que a mente dos irmãos é assim, Anderson? Eles falam, não precisa. Não tem nem onde colocar, não precisa. Não colocou o gasofilácio, não precisa. Então parou. E se parar, para o trabalho. E se parar, se você parar de contribuir, se você parar de orar, se você para o trabalho. Sabe por quê? Nós somos um grupo, somos um conjunto. E Neemias precisou contender com os magistrados, aqueles que estavam à frente. Falou, por que parou? Por que você parou? Por que você abandonou seu ministério? Por que você parou de trabalhar na casa do Senhor? Por que você parou? Tem algumas coisas erradas. Irmão, conserta, começa pela sua vida. Por que você parou? Cadê o músico? Por que você parou, querido? Cadê os diáconos? E você? Eu não vou mais dar o dízimo porque, querido, isso é entre você e Deus em primeiro lugar. E você pensa que eu estou apaziguando? Não, estou piorando para o seu lado. Se eu falasse que era entre você e o pastor Anderson, estava melhor para você. Mas é entre você e Deus. E Deus não tem o culpado por inocente. Amém? Você arruma todas as suas encrencas e a primeira coisa que você faz, eu vou tirar aqui a minha porção que eu entregaria na casa do Senhor. Eu falei, eu vou brigar com os magistrados. Por que parou? Por quê? Eu vou atrás de cada um. E ele foi. A Bíblia diz que Neemias foi atrás de cada um deles. E chegando lá, falou, volta para o seu posto. Volta para a sua casa. Vem cá, volta. Nós precisamos de você. A obra precisa de você. Volta. E trouxe eles de volta. Então todos, o texto diz que todo Israel voltou a dizimar
a cooperar, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Vamos cooperar. Eu não vou perguntar, se eu for perguntar, óbvio que ninguém vai responder, só os irmãos mais, né, igual a menina, o rapaz lá que é mais corajoso, mas quem que deixou de cooperar aqui? Por que você parou? Você acha que, Deus não precisa de você? Claro que não, é você que precisa de Deus. Se você não entendeu, dizimar ou ofertar, é bênção para a sua vida. Porque Ele já disse que dele era o ouro e a prata, Ele faz do jeito que Ele quiser. É você que precisa ser abençoado. Sabe como ser abençoado? Como você faz quando você usa seus bens, quando você usa seu dinheiro para adorar a Deus. Quando você faz desse momento um motivo de adoração. Eu queria encerrar, depois eu continuo no culto da noite aqui. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: na minha igreja aconteceu um negócio interessante. Tinha uma irmã, começou a vir no culto, e ela vinha na igreja, depois ela se tornou membro, e eu percebia que parava um carro, um baita de um carro preto, do outro lado da rua, e o cara ficava dentro do carro. Depois eu vi que o cara saía fora do carro. Passou um tempo, o cara começou a ficar na porta da igreja. Depois de um tempo, ele começou a entrar na igreja. E aí um dia ele estava dentro da igreja, a gente fez o apelo e ele aceitou Jesus. Ele era esposo daquela irmã. Ele era segurança, motorista e segurança do presidente da GM, que é mais ou menos 1 quilômetro, menos disso, da nossa igreja. Ele era segurança do presidente da GM, do vice-presidente da GM. E ele veio e se converteu. E quando ele se converteu, logo depois ele foi mandado embora. E ele era novo convertido. E ele pegou o dízimo da indenização dele e veio e falou: pastor, eu não entendo porque eu estou fazendo isso, mas eu quero fazer isso. Entregou o dízimo. E começou a procurar emprego e não encontrava emprego e foi passando tempo, E ele sentava lá e ficava numa tristeza muito grande. Só depois que ele conseguiu emprego na Motorola, ele falou: pastor, vou entregar o dízimo. O senhor não sabe o desespero que dava no meu coração quando o senhor falava sobre dízimos e oferta e eu não tinha emprego. E eu não tinha como entregar. Melhor é ter o seu emprego, o seu trabalho, o seu sustento e poder cooperar do que não ter. Pastor, o senhor não entende. Eu entendo, sim. Eu queria desafiar você nessa manhã. Eu queria desafiar você que, ouvindo essa palavra, sentiu um toque do Espírito Santo falando no seu coração. E que entendeu que você precisa de mudanças na sua vida, numa área, outra área, e que você precisa consertar, e que você precisa melhorar, e que Neemias, através desse texto, falou ao seu coração. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu só vou pedir que você fique de pé, você que esta palavra alcançou seu coração, para que eu possa orar junto com você agora. E o pessoal da música pode vir para cá também. Eu vou ocupar o espaço da música, viu? Aleluia. Glória a Deus. Eu não falei algo para você. Nessa manhã, tinha um anjo do Senhor te filmando, gravando você. Gravando esse momento que você ficou de pé, essa sua disposição para a mudança. E o Senhor vai usar esse anjo para te ajudar, para segurar na tua mão, para você não tropeçar seu pé em pedra. A Bíblia diz que Deus dá ordem a seus anjos. Nós vamos cantar uma canção, eu digo nós, mas eu tiro o microfone. Porque quando eu canto, eu toco. As pessoas que estão ouvindo, vai tudo embora. Nós vamos orar agora. Nós vamos primeiro cantar essa canção e eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida.
Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Talvez você, ouvindo essa palavra, você teve um indicativo de que foi exatamente para você que Deus falou essa manhã. Se você sente isso, não se sinta constrangido não. Saia do teu lugar, se ajoelhe diante do altar do Senhor e entregue a tua vida a Ele e peça para Ele agir em teu favor. Amém? Se você sentiu assim, faça isso.